Passam 49 anos sobre a aprovação da Constituição. Foi em 2 de abril de 1976. Um dia de grande alegria para mim, a Constituição ter sido aprovada. Participei na feitura da Constituição como deputado à Assembleia Constituinte e foi uma luta complicada, muito complicada, porque houve a revolução, pôs fim ao regime salazarista, que era uma ditadura, mas depois da revolução o Partido Comunista pretendeu conquistar o poder. Foi uma grande luta também. Não foi sangrenta, mas luta política muito difícil. Em 10 de abril foi aprovada. É a Constituição Portuguesa que dura mais tempo desde a Carta Constitucional. No século XIX tivemos a Carta Constitucional que durou com alguns percalços de 1826 até 1911. A Carta Constitucional que foi feita por Dom Pedro, Imperador do Brasil, e foi feita, aliás, no Brasil. Não sei se os brasileiros sabem isso, mas foi feita no Rio de Janeiro. Dom Pedro foi para o Brasil, foi primeiro como príncipe regente, depois proclamou a independência, tornou-se imperador, fez a Constituição do Brasil. A do Brasil é de 1825, não é? A primeira Constituição brasileira, 1825. E depois mandou para Portugal a Carta Constitucional. 1824. É 1824. Desculpe, não ia passar. Diga-se. Não, estava a ouvir, estava a ouvir. Mas estava aqui falando na Constituição, portanto, hoje, 49 anos da Constituição, ainda não temos quórum, ou já temos. Os outros colegas virão? Faltam 2 minutos, professor, ainda já. Diga. Faltam 2 minutos. Tá? Faltam 2? Isso. Está bem. Então vamos aguardar. Depois temos chuva. É primavera, mas a primavera é muito inconstante. O verão depois é muito quente e não há chuva nem nada, mas a primavera tem dias de calor, dias de frio, dias de chuva, dias sem chuva. Também sabem que vamos ter agora eleições para a Assembleia da República, em maio, vamos lá ver. Mas a estabilidade não. É normal a democracia que um governo caia a meio da legislatura, não é normal. Em Portugal já vão muitos. Desde a aprovação da Constituição já tivemos 22 governos. Este último durou um ano. Dá os que duraram mais tempo. E que novidades é que me dão? Tenho continuado a estudar, a trabalhar. Eu tinha pedido que se tivessem estudos que eu publicaria aqui em Portugal. Ninguém tem estudos que me dê. Bom. É só da matéria constitucional, senhor professor? É só da matéria constitucional? Qualquer outra matéria. Eu preferiria direito constitucional. Mas a revista é uma revista geral, de direito, abrange todas as particularidades. Todos os ramos de direito, todas as áreas. Mas então, acho que o melhor é começarmos, e começando por recordar a história da fiscalização da constitucionalidade em Portugal. No século XIX não houve, era o regime liberal, na base da Revolução Francesa, com muita influência da Revolução Francesa, e, portanto, na França não havia fiscalização da constitucionalidade, havia mesmo uma reação contra ela em nome do princípio democrático, e em Portugal também não. Houve algumas tentativas, mas muito pequenas. Com a proclamação da República, em 1910, é que se abriu o caminho à instauração da fiscalização da constitucionalidade. Por sinal, por influência direta da Constituição Brasileira de 1891,
a Constituição brasileira, a primeira Constituição republicana brasileira, tinha instalado no Brasil um sistema de fiscalização da constitucionalidade nos moldes da fiscalização da constitucionalidade nos Estados Unidos, e em Portugal foi isso também que foi consagrado em 1910, 1911. A Constituição de 1911 consagrou a fiscalização da constitucionalidade. Mas a fiscalização da constitucionalidade puramente concreta, incidental, difusa, eram todos os tribunais que tinham competência para não aplicar normas inconstitucionais a pedido das partes, mas os próprios juízes não tinham poder de oficiosamente conhecer da inconstitucionalidade. Portanto, 1911, início da fiscalização da constitucionalidade em Portugal. A seguir, em 1926, dá-se a instauração da ditadura, que iria durar até 74, mas a ditadura ainda fez uma Constituição. Embora uma Constituição, como se diz, semântica. Era uma Constituição de que não tinha sentido propriamente de limitação do poder político. Mas ela previu a fiscalização da constitucionalidade, mas só a fiscalização da inconstitucionalidade material. Se houvesse um problema de inconstitucionalidade orgânica, o Parlamento, na altura chamava-se Assembleia Nacional, tinha de comunicar o incidente à Assembleia Nacional, e a Assembleia Nacional é que decidiria, é que deliberaria sobre se haveria ou não inconstitucionalidade. Portanto, isso, 1933. E esse regime seria o regime que iria durar até 1974. Quando se deu a Revolução, a Assembleia Nacional, naturalmente, desapareceu, foi extinta, e os tribunais readquiriram ou adquiriram pleno poder de fiscalização da constitucionalidade orgânica, material e formal. E também o poder de conhecimento difuso, de conhecimento oficioso da inconstitucionalidade. Portanto, embora, curiosamente, seja a partir de uma revolução, os tribunais ganham mais com essa revolução, fiscalização da constitucionalidade, do que tinham tido no período anterior. Deve dizer-se, aliás, que tanto no regime republicano de 1911, como no regime ditatorial, os tribunais não fizeram, senão em 4 ou 5 casos, conhecimento da inconstitucionalidade. O que é natural. Na Primeira República foi um período muito de oscilações, vicissitudes, instabilidade. Depois da ditadura, por natureza da ditadura, não aceita limitação jurídica. Mas houve 4 ou 5 casos de fiscalização da constitucionalidade. Eu próprio estudei-os já há muitos anos, não me recordo agora quais foram, mas eram casos de pequena importância. Em 1974, portanto, há o início da fiscalização da constitucionalidade em Portugal, pode dizer-se. E a Constituição de 1976 vai consagrar justamente esse princípio. Mas a Constituição de 1976, no início, é uma Constituição, como se tem dito, compromissória. Teve que haver um compromisso entre os partidos políticos e o movimento das Forças Armadas. Um compromisso político-militar. E, com esse compromisso, a fiscalização da constitucionalidade foi organizada da seguinte forma. Havia um órgão específico de fiscalização, que era a Comissão Constitucional, e que era formada por juristas. Uns eram eleitos pela Assembleia da República, outros nomeados pelo Presidente da República, outros eleitos pelos próprios juízes dos tribunais, e a Comissão Constitucional adquiriu o poder de fiscalização concreta e difusa que os tribunais em geral tinham. Mas a declaração de inconstitucionalidade estava reservada ao conceito de revolução. Portanto, a Comissão Constitucional podia dizer que certa norma era inconstitucional, mas quem declararia a inconstitucionalidade era o Conselho de Revolução. Por outro lado, o Conselho de Revolução podia pedir parecer à Comissão Constitucional sobre a constitucionalidade de qualquer lei que tivesse de ser ratificada ou promulgada. E assim foi de 76 até 1982. Finalmente, em 1982, fez a primeira revisão da Constituição em 1976 e com essa revisão desapareceu a Comissão Constitucional, desapareceu
o Conselho da Revolução, ficamos com um sistema de fiscalização idêntico ao da Itália ou da Alemanha. Portanto, fiscalização pelos todos os tribunais, mas criação de um Tribunal Constitucional. Foi o que se deu em 1970 e 1982. E desde então para cá, o Tribunal Constitucional tem sido a chave na fiscalização da constitucionalidade, como viram com certeza quando foram lá há dias. Portanto, Tribunal Constitucional. A propósito do Tribunal Constitucional, quero lhes chamar a atenção ao invocar uma controvérsia doutrinal que durou muitos anos entre dois grandes juristas de formação germânica. Hans Kelsen, muito conhecido por ser o autor da teoria pura do direito e pretender estudar direito sem interferências políticas ou de qualquer outra ordem que não jurídicas. Uma teoria pura do direito era a ideia de se fazer ciência jurídica, ensino jurídico, trabalho jurídico apenas na base das normas jurídicas. Podia dizer-se, era o positivismo jurídico levado às últimas consequências. O outro grande jurista era Carl Schmitt. Hans Kelsen tinha nascido em Praga, na Checoslováquia, depois passou para a Áustria e depois emigrou para os Estados Unidos. Carl Schmitt era alemão e era próximo do nacionalsocialismo, do partido nazista alemão. E Carl Schmitt defendia, pelo contrário, uma fiscalização só política. Dizia que os tribunais não poderiam interferir na fiscalização da constitucionalidade. Não tinham legitimidade para isso. Não tinham legitimidade democrática. Um pouco na linha que eu já falei aqui, que alguns autores mais recentes viriam a retomar, quer na Alemanha, quer nos Estados Unidos, quer na Itália. Portanto, Carl Schmitt e Hans Kelsen travaram um debate importante, mas pode dizer-se que Kelsen ganhou. Carl Schmitt, não só por estar muito próximo do nazismo, mas também porque a ideia do Tribunal Constitucional tinha feito o seu curso, o seu movimento. Logo, a Constituição Italiana de 1947 consagrou um Tribunal Constitucional e a alemã, de 1949, também consagraria um Tribunal Constitucional. E nós aqui, finalmente, em 1982, desculpem, iríamos a ter um Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional que é regulado, eu já disse no outro dia aqui, não me esqueci, já disse aqui no outro dia, quando a Constituição se refere aos tribunais, diz assim, no número 209, no artigo 209, além do Tribunal Constitucional, existem as seguintes categorias de tribunais. O que quer dizer que o Tribunal Constitucional tem supremacia sobre os outros tribunais. E, de facto, tem. A supremacia do tribunal verifica-se pela recorribilidade ou não das suas decisões. Ora bem, o Tribunal Constitucional, quando decide irrecorrivelmente. Não é possível recorrer do Supremo Tribunal de Justiça ao Tribunal de Contas, ao Supremo Tribunal Administrativo, ao Supremo Tribunal Militar, é possível recorrer para o Tribunal Constitucional, não é possível recorrer do Tribunal Constitucional para qualquer desses tribunais. Tribunal Constitucional, primeiro tribunal. E depois o Tribunal Constitucional tem na Constituição mesmo um título autónomo. É o título. É o título 6º da parte 2ª, Tribunal Constitucional. E diz assim, o Tribunal Constitucional é o tribunal ao qual compete especificamente administrar a justiça em matérias de natureza jurídica ou constitucional. E tem depois a sua regulamentação. E deve dizer-se, quando aqui se diz administrar a justiça em matérias jurídica ou constitucionais, isto abrange, antes de mais nada, a fiscalização da constitucionalidade, mas o Tribunal Constitucional também é, em Portugal, o Supremo Tribunal Eleitoral. O contencioso eleitoral vai todo parar ao Tribunal Constitucional. E também o contencioso dos partidos políticos vai caber na competência do Tribunal Constitucional. E quando haja referendo, também na competência do Tribunal Constitucional. E também, relativamente ao Presidente da República, quem decide, ou pode decidir, sobre o Presidente da República, o Tribunal Constitucional, com o segundo artigo 223,
compete verificar a morte e declarar inconstitucionalidade física permanente do Presidente da República, bem como verificar os impedimentos temporários das suas funções. Portanto, o Tribunal Constitucional abrange, de facto, todas as matérias jurídico-constitucionais. Não é só um tribunal de garantia da constitucionalidade, é um tribunal de fiscalização jurídica na base do direito constitucional, ou, como aqui se diz, administrar a justiça em matéria de justiça constitucional. Como é que o Tribunal Constitucional é formado? Aqui é que aparecem algumas divergências, e que eu tenho algumas divergências. O Tribunal Constitucional tem 13 juízes, é um número relativamente elevado, mas tendo em conta a sobrecarga de trabalho, não está mal, e o Tribunal Constitucional divide-se em duas secções. O Tribunal Constitucional funciona em plenário com todos os juízes que o componham e também funciona em secções para certos efeitos, basicamente para a fiscalização concreta da constitucionalidade. O Tribunal Constitucional tem 13 juízes e seria de esperar, ou seria de desejar, na minha opinião, que esses juízes, para que o Tribunal Constitucional tivesse garantia de plena legitimidade democrática, proviessem da designação dos órgãos com legitimidade democrática, que são dois, o Presidente da República e a Assembleia da República. Mas não é assim que a Constituição entendeu, ou que a Assembleia Constituinte, ou que na revisão constitucional de 1982 se entendeu criar o Tribunal Constitucional. Enquanto que na Comissão Constitucional do período entre 1972, 1976 e 1982, havia uma redistribuição mais completa das bases da designação dos membros da Comissão. Agora, em 1982, o Tribunal Constitucional ficou formado assim. 10 juízes, ou melhor, 3 juízes designados pelo Conselho da República, 3 juízes designados pela Assembleia da República, 10 juízes designados pela Assembleia da República e 3 cooptados entre os primeiros 10. Portanto, o único órgão com legitimidade democrática que participa na formação do Tribunal, na composição em concreto do Tribunal Constitucional, é a Assembleia da República, o Parlamento unicameral que temos em Portugal. E depois, esses 10, entre si, escolhem quem pretende chegar aos 13. Portanto, há um Tribunal Constitucional de base puramente parlamentar. E aquilo que se tem verificado, a experiência tem mostrado que aquilo que se tem verificado é que os juízes eleitos para a Assembleia da República têm sido divididos, por assim dizer, entre os dois principais partidos portugueses. Os dois partidos que têm sido a base da democracia, dos governos em Portugal. O Partido Socialista e o Partido Social Democrata. No fundo, 5 juízes são propostos pelo Partido Socialista, 5 pelo Partido Social Democrata, e há um acordo entre um e outro partido. Um partido pode dizer, eu não concordo com este, e o partido terá de encontrar outro, mas a ideia é esta. Para o meu Tribunal Constitucional, assente na legitimidade parlamentar, sem se dar possibilidade ao Presidente da República de designar juízes. Eu próprio tenho estudado esta matéria, tenho pronunciado várias vezes, e tenho dito que deveriam ser os dois órgãos a designar os juízes. E, por outro lado, tenho dito que os juízes a designar pelo Parlamento não deveriam ser políticos, deveriam ser juízes dos tribunais superiores, para se garantir maior idoneidade jurídica. Mas, enfim, isso agora já não vamos entrar nisso, já não interessa. Vamos então, para chegarmos ao essencial daquilo que eu hoje queria dizer, concentrar-nos na fiscalização concreta da constitucionalidade. Fiscalização concreta da constitucionalidade. Portanto, fiscalização da constitucionalidade em casos concretos. Fiscalização da constitucionalidade em casos concretos através de todos os tribunais. Todos os tribunais são competentes para a fiscalização da constitucionalidade. Todos. A única dúvida pode haver, eu já não falei disso, é sobre se os tribunais arbitrais poderão ter alguma interferência na fiscalização da constitucionalidade.
Mas, independentemente dessa dúvida, são os tribunais em geral, os tribunais judiciais, tribunais de comarca, tribunais administrativos, tribunais militares, Tribunal de Contas, que fiscalizam a constitucionalidade. No caso concreto, como é que fiscalizam? Tem de ser um caso concreto. Um tribunal não pode lembrar-se de uma certa questão de inconstitucionalidade e dizer que esta norma ou aquela é constitucional ou inconstitucional. Tem de haver uma ação em tribunal para que possa surgir aí o problema da inconstitucionalidade. Surgida a ação em tribunal, pode o tribunal oficiosamente conhecer a inconstitucionalidade. Mesmo que nenhuma das partes invoque um problema de inconstitucionalidade, diga esta norma é inconstitucional, esta norma que eu quero aplicar é contrária à Constituição, mesmo que diga, mesmo que não diga, melhor, mesmo que nenhuma das partes no litígio diga que há inconstitucionalidade, o Tribunal oficiosamente, ex officio, com a sua própria autoridade, pode dizer não vou aplicar esta norma ao caso concreto porque eu a considero inconstitucional. Tem esse poder. E, portanto, a inconstitucionalidade pode surgir em tribunal em instâncias da parte ou das partes e pode surgir por conhecimento oficioso do juiz. Pode surgir na base em casos concretos, na base de instâncias da parte ou de conhecimento oficioso por parte dos juízes. Pode surgir na primeira instância, mas também pode surgir em recurso. Admitamos que há um caso em tribunal, o tribunal decide, não foi invocada a inconstitucionalidade no tribunal de comarca, que é o tribunal de primeira instância, há depois o recurso para o Tribunal Superior, chamado Tribunal da Relação, ou até para o Supremo Tribunal de Justiça, e pode acontecer que a fiscalização da constitucionalidade só vá verificar-se num Tribunal Superior. Oficiosamente, um juiz, um Tribunal Superior, Tribunal da Relação, pode dizer esta norma inconstitucional não aplico, mas também a parte que não invocou a inconstitucionalidade na primeira instância pode invocar a inconstitucionalidade na segunda instância. Pode fazê-lo. Isso é possível. E tem havido muitos casos desses. E até os casos mais interessantes são de solicitação ou suscitação da inconstitucionalidade em tribunal de recurso e não em tribunal de primeira instância. Portanto, não é por na primeira instância não ter-se levantado a questão da inconstitucionalidade que depois ela pode vir a ser levantada. Pode vir a ser levantada até no Supremo Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Administrativo. Pode ser perfeitamente, não há problema nenhum. O problema mais complicado é outro. É um problema. E devo dizer, e nenhuma das partes pode renunciar ao recurso em matéria de inconstitucionalidade. Portanto, é irrenunciável. Não pode renunciar. Pode renunciar no caso concreto, mas não pode renunciar o seu direito de recorrer. Agora, o problema mais complicado é este. Saber se pode haver fiscalização da constitucionalidade a partir da aplicação, da discussão ou da apreciação de atos administrativos. Eu inclino para uma resposta negativa. Inclino, desde logo, porque a fiscalização da constitucionalidade é de normas jurídicas, não é de atos jurídicos. Desde logo por isso. E porque é possível que um ato administrativo seja objeto de controvérsia num tribunal administrativo, que depois haja recurso, e que em recurso depois a questão da inconstitucionalidade venha a ser suscitada. Mas, em geral, não concordo com a fiscalização da constitucionalidade de atos administrativos. Entendo que não estão sujeitos à fiscalização da constitucionalidade. E o que se diz de atos administrativos deve dizer-se também de atos políticos ou do governo. Por exemplo, quando o Parlamento aprova uma resolução com eficácia política só, quando o Presidente da República dissolve o Parlamento, não pode haver controle da constitucionalidade desses atos de decisão política. Não são. Mesmo que haja
um problema de inconstitucionalidade, então será um caso de inexistência jurídica. Se o Presidente da República, por exemplo, um caso específico que poderia dar-se, decretado o estado de sítio. O estado de sítio, que é decretado em situações de grave invasão, grave revolução, insurreição, instabilidade política ou militar, o estado, ou então, como aconteceu com o Covid, crise sanitária, o estado de sítio retira ao Presidente da República, durante o período do estado de sítio, ou melhor, nega ao Presidente da República, durante a vigência do estado de sítio, do direito ou do poder de decretar a dissolução do Parlamento. O que se compreende. O estado de sítio traduz-se em fortes limitações das liberdades individuais, traduz-se numa suspensão da atividade normal do Estado. Não se compreenderia que em estado de sítio o Presidente da República fosse dissolver. Poderíamos dizer, e a experiência histórica mostra isso, que muitas vezes as ditaduras são instauradas em estado de sítio por chefes de Estado a Presidentes da República que aproveitam a situação para assumirem planos poderes, esmagando um Parlamento que poderia ser controverso, poderia pôr dificuldades ao seu governo. Portanto, em estado de sítio não há possibilidade de dissolução. Mas se houver dissolução, ela é juridicamente inexistente. Quer dizer, independentemente de fiscalização da constitucionalidade, a dissolução do Parlamento em estado de sítio determinaria a inexistência jurídica. Seria como se não fosse decretado o estado de sítio. Isso daria também, naturalmente, aos cidadãos um direito de resistência se porventura o estado de sítio fosse já uma manobra de tipo ditatorial. Portanto, há fiscalização da constitucionalidade de normas jurídicas, normas legais, normas regulamentares, mas não há fiscalização da constitucionalidade de atos administrativos ou de atos políticos ou atos do governo. Não há. O que há é outro mecanismo, que é o mecanismo da inexistência jurídica. Portanto, o poder dos tribunais de conhecer da inconstitucionalidade não abrange os atos administrativos. O que pode acontecer num contencioso administrativo se suscitada a questão da inconstitucionalidade. Mas isto é diferente de, à partida, se ir questionar a constitucionalidade de um ato administrativo. Isto é controverso. Há um importante autor, Rui Medeiros, meu colaborador da Constituição Anotada, que defende a possibilidade de fiscalização da constitucionalidade de atos administrativos. Mas, com devido respeito, eu não concordo. Portanto, não há fiscalização da constitucionalidade de atos administrativos. Fiscalização da constitucionalidade, portanto, normas jurídicas. E, como resulta da Constituição, a fiscalização jurisdicional não se reduz à fiscalização da constitucionalidade. Embora possa, eventualmente, discutir-se se é um bom entendimento. Isso, o que é certo é que o Tribunal Constitucional tem competência, já lhes vou dizer, não só para apreciar a inconstitucionalidade das leis, mas também para conhecer a ilegalidade ou inconvencionalidade, porque diz o artigo 223, número 2, compete ao Tribunal Constitucional. Primeiro, número 1 diz que o Tribunal Constitucional aprecia a inconstitucionalidade. Essa é a função por excelência do Tribunal Constitucional. Número 1, no artigo 223 da Constituição. Mas depois, no número 2, atribuem-se outras competências ao Tribunal Constitucional, nomeadamente a linha F, compete ao Tribunal Constitucional verificar previamente a constitucionalidade e a legalidade dos referendos nacionais, regionais e locais, incluindo a apreciação dos requisitos relativos ao respectivo universo eleitoral. Julgar as ações de impugnação de eleições, exercer as mais competências fixadas para a lei. Então, portanto, um poder vasto, completado,
aquilo que diz o artigo 280. Compete igualmente. Não vou ao artigo todo. O artigo 280, número 1, que há recurso ao Tribunal Constitucional nas decisões dos tribunais que recusem a aplicação de qualquer norma com fundamento na sua inconstitucionalidade. Que aplique a norma com inconstitucionalidade a ser sucedida durante o processo. Quer dizer, o poder oficioso do conhecimento da inconstitucionalidade pelos tribunais não impede, pelo contrário, obriga a que haja recurso para o Tribunal Constitucional. Se um tribunal diz esta norma é constitucional, então é possível o recurso para o Tribunal Constitucional. É possível. E depois, número 2, diz assim, que houve igualmente recurso para o Tribunal Constitucional nas decisões dos tribunais, alinear, recusa a aplicação de norma constante de ato legislativo com fundamento de sua violação, com fundamento da sua ilegalidade por violação da lei com valor reforçado. Que recusa a aplicação de norma constante de diploma regional com fundamento de sua ilegalidade por violação do Estatuto da Região Autónoma. Que recusa a aplicação de norma constante de diploma emanado do órgão de soberania com fundamento de sua ilegalidade por violação do Estatuto da Região Autónoma. Que aplica a norma cuja ilegalidade haja sido suscitada durante o processo por qualquer dos fundamentos que diz A, B e C. Portanto, não apenas recurso ao Tribunal Constitucional em matéria de inconstitucionalidade, também em matéria de ilegalidade. Portanto, é um âmbito bastante vasto da apreciação do Tribunal Constitucional. Como eu disse há pouco, o Tribunal Constitucional são 13 juízes divididos em 2 secções, cada uma com 2 a 6 membros. E cada uma presidida, a primeira secção funciona com a presidência do Presidente do Tribunal Constitucional e a segunda secção com a presidência do Vice-Presidente do Tribunal Constitucional. Isto tudo é regulado por uma lei, a Lei de Aplicação do Estatuto do Tribunal Constitucional, que é a Lei 2882, Lei 2882 de 18 de agosto. É esta lei. E nesta lei é que está estruturado o Tribunal Constitucional com presidente, vice-presidente, secções, funcionamento normal do Tribunal, tempo de férias, tempo de funcionamento normal, etc, etc. É uma lei, sem quiser ir mais longe, pode estudar essa lei, 2882. De 18 de agosto, portanto, ver e mais fundo, pode ver essa lei. Não é 18 de agosto, 2882 de 15 de novembro. 2882 de 15 de novembro. Bom, portanto, o Tribunal Constitucional funciona nestes termos, 2 secções e depois plenário. Quando é que o Tribunal funciona em plenário? Funciona em plenário para o exercício das funções relativas ao Presidente da República. E funciona também em plenário quando o Presidente do próprio Tribunal entenda que a questão da inconstitucionalidade ou da ilegalidade é de tal maneira grave que deve ser decidida em plenário por todos. E também o plenário funciona quando haja recurso da decisão de uma secção para o próprio Tribunal Plenário. Isso tem já acontecido algumas vezes. Portanto, uma organização muito complexa, mas que vai dando razão, vai dando sentido à Constituição e está a estabelecer um sistema de fiscalização da constitucionalidade. E sobre a fiscalização concreta não tenho nada mais a dizer. Não sei, alguém quer intervir?
Não, então ainda acrescentarei, não disse, acho que disse no outro dia, mas não tenho bem certeza, a questão da inconstitucionalidade que surge na fiscalização concreta é uma questão prejudicial. Quer dizer, quando é suscitada a questão da inconstitucionalidade num tribunal, é suscitada não a título inicial próprio, mas derivadamente enxertado na questão que está a ser decidida. Há uma questão de direito penal que está decidida em tribunal e é aplicável a determinada norma e o acusado, o arguido, invoca a inconstitucionalidade da norma. Ou o próprio Tribunal Constitucional, perante a norma que aplica uma sanção penal a um determinado indivíduo, diz esta norma não deve ser aplicada porque é inconstitucional. Ou uma questão de direito civil, uma questão de família, por exemplo, aplicar a norma de direito de família pura e simplesmente. Ou então suscitar a questão da inconstitucionalidade da norma de direito da família. Ou direito comercial, direito de trabalho, etc, etc. Portanto, a questão prejudicial. E surge como incidente na questão relativamente à questão principal. A questão principal está a correr de certa maneira, a ação, alguém propôs uma ação contra outra e surge um incidente de inconstitucionalidade, quer dizer, qualquer coisa que vem afetar o curso ou o decurso do processo, provocando um questionamento a respeito da constitucionalidade. Portanto, é assim que o sistema funciona. Algum complemento queiram? Alguma dúvida ou um contributo? Bom, devo dizer que no Brasil, tanto quanto eu sei, o sistema de fiscalização difusa é muito parecido com este sistema que eu disse. Só que no Brasil há um Supremo Tribunal Federal que é, no fundo, o equivalente, ou é muito baixo que o Tribunal Constitucional. Mas o Tribunal Constitucional, de certa maneira, pode considerar-se, como eu disse há pouco, o Supremo Tribunal Português. Não o Supremo Tribunal Federal, mas o equivalente ao Supremo Tribunal Federal do Brasil ou dos Estados Unidos. Então, portanto, isto está visto. Então, vamos passar à fiscalização abstrata. Começando pela fiscalização preventiva. Fiscalização abstrata, que, como sabem, como já foi dito, é a fiscalização que se dá independentemente de qualquer caso concreto. Portanto, a fiscalização concreta tem que ver com as situações da vida. A fiscalização abstrata dá-se à margem das situações da vida. Dá-se em razão só desta ou daquela norma, ou desta ou daquela lei. Não se dá em razão da afetação que alguém tem na sua situação jurídica por esta ou aquela norma. Fiscalização abstrata. Fiscalização independentemente de qualquer situação que afete este ou aquele cidadão, esta ou aquela pessoa coletiva. Fiscalização abstrata. E a fiscalização abstrata tem duas modalidades, a fiscalização preventiva e a fiscalização sucessiva. Preventiva, como não indica, antes da lei ser aprovada ou antes da lei entrar em vigor, fiscalização sucessiva relativa a qualquer norma que esteja a vigorar e cuja constitucionalidade é discutida, é controversa. Fiscalização preventiva, portanto, que se dá a partir da aprovação de certa lei, uma lei aprovada pela Assembleia da República, ou um decreto-lei aprovado pelo Governo. Eventualmente, não houve controvérsia da constitucionalidade, acerca da constitucionalidade desse diploma na Assembleia da República, no Parlamento, mas depois de aprovado, o problema é discutido. E o Presidente da República tem o poder de suscitar o problema da inconstitucionalidade perante eu estava a referir-me perante o Tribunal Constitucional. É aprovada uma lei, o Presidente da República tem o encargo de a promulgar, em vez de a promulgar, requer ao Tribunal Constitucional que aprecie a constitucionalidade da lei. Ou invoca mesmo ele a inconstitucionalidade da lei. Diz, eu não promulgo porque considero isto inconstitucional. Isto também tem sucedido várias vezes. Portanto, aqui, o Presidente da República
tem uma função que se insere ainda na garantia da Constituição. Quando eu falei na garantia da Constituição, disse que ela abrange muito mais que a fiscalização da constitucionalidade. Também uma competência como esta do Presidente da República de pedir fiscalização da constitucionalidade. E nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, onde há o chamado representante da República, que faz dos Açores da Madeira o mesmo que o Presidente da República faz em relação a todo o país. Então, o representante da República, quando recebe um decreto legislativo regional, cuja constitucionalidade é controversa, ou que ele considera que tem características de inconstitucionalidade, o representante da República também pode pedir fiscalização da constitucionalidade. Portanto, fiscalização preventiva, como se diz, mas vale prevenir que remediar. Fiscalização preventiva antes da entrada em vigor de qualquer diploma legislativo. Antes. Este poder do Presidente da República ou do representante da República de suscitar a questão da inconstitucionalidade ou de solicitar ao Tribunal Constitucional que aprecia a constitucionalidade não abrange regulamentos. Enquanto que a competência geral do Tribunal Constitucional na fiscalização abstrata abrange a ilegalidade de regulamentos, na fiscalização preventiva não. É só a inconstitucionalidade de leis. É só isso que o Tribunal é chamado a apreciar. Fiscalização preventiva. Há também alguma controvérsia a respeito da fiscalização preventiva. Debatem-se duas teses a respeito da fiscalização preventiva. Há aqueles que dizem que é inadmissível que numa democracia, depois de uma lei ser aprovada pelos representantes do povo, eventualmente por unanimidade, ou por uma grande maioria, venha um tribunal pôr em causa essa lei, um tribunal declarar inconstitucional essa lei, e, portanto, frustrar a aplicação da lei. É aqueles que dizem, pelo contrário, que sem fiscalização preventiva corre-se o risco de termos um sistema político defraudado, vivendo em situações de inconstitucionalidade permanente. Portanto, esta é a controvérsia a respeito da fiscalização preventiva. Há quem seja a favor, há quem seja contra, e a solução constitucional portuguesa acho que é relativamente razoável. Dá a possibilidade de se invocar a inconstitucionalidade, mas não obriga o Presidente da República a solicitar, a fiscalizar a Constituição, não obriga o Tribunal a fiscalizar a constitucionalidade. É uma competência do Presidente da República ou do Presidente da República na região autónoma a de solicitar a apreciação da inconstitucionalidade antes de decidir promulgar ou não promulgar. Evidentemente, se o Tribunal Constitucional diz o Presidente da República solicitou a inconstitucionalidade, a declaração da inconstitucionalidade desta lei, mas eu considero que não é inconstitucional. Se o Presidente do Tribunal Constitucional diz isso, não pode o Presidente da República insistir. O que pode é, se for caso disso, exercer outro poder que tem, que é o poder do veto político. Quer dizer, deslocar a questão da instância jurídica ou constitucional, haver uma contradição com uma norma constitucional, para uma instância política. Considerar que há um interesse público ou um princípio político fundamental que é posto em causa, então o Presidente, em face disso, veta politicamente a lei. Reparem, pode haver fiscalização da constitucionalidade e a seguir veto político. O que não pode é haver veto político e a seguir fiscalização da constitucionalidade. O Presidente da República, quando recebe uma lei, um diploma para ser promulgado como lei, tem que estudá-lo com muito cuidado para saber se aquilo que vai fazer é promulgar por simplesmente ou não promulgar. Se não promulgar, se traduz num pedido de fiscalização da constitucionalidade ou se traduz num veto político, da recusa política por razões políticas em nome do interesse público da promulgação. Isto é a ideia da fiscalização preventiva, a ideia é esta. Agora, portanto, o Tribunal Constitucional é chamado a pronunciar-se na fiscalização preventiva. E a matéria regulada depois do artigo 281 da Constituição. Não é muito bem regulada, na minha opinião.
artigo 279. Se o Tribunal Constitucional se pronunciar pela inconstitucionalidade da norma constante de qualquer decreto ou acordo internacional, deverá diploma ser vetado pelo Presidente da República ou pelo Presidente da República, com os casos e devolvido ao órgão que o estiver aprovado. Portanto, o Tribunal Constitucional diz isto é inconstitucional, o Presidente da República não pode promulgar. Mas acrescenta o número 2 algo que eu considero mau, considero que põe em causa o princípio da constitucionalidade. No caso previsto no número 1, o decreto não poderá ser promulgado ou assinado sem que o órgão que o tiver aprovado o expurgue a norma julgada inconstitucional. Ou quando, esta parte, ou quando for caso disso, o confirme por maioria de 2/3 dos deputados presentes por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Portanto, a Constituição vai admitir que um decreto, uma lei, cuja inconstitucionalidade foi suscitada e cuja inconstitucionalidade foi confirmada pelo Tribunal Constitucional, essa lei ainda vem a ser promulgada por a Assembleia a confirmar por maioria dos 2/3. 2/3 que superior a maioria absoluta do deputado em efetividade de funções. É algo com que eu não concordo. É esvaziar o sentido da fiscalização preventiva da constitucionalidade. Para quem é fiscalização preventiva, se o Parlamento é que tem a última palavra, por maioria de 2/3. Claro está, isto foi pensado também em razão de um Parlamento muito dividido com o Parlamento português. E ser difícil conjugar os votos de 2 ou mais partidos para confirmar uma lei que o Presidente da República e o Tribunal Constitucional já disseram que era inconstitucional. Mas, de todo modo, a norma está aqui e mais valia que ela fosse retirada. Que eu saiba, é uma norma que foi aplicada até agora. Não há nenhum caso de aplicação do número 2 do artigo 279 da Constituição. Portanto, fiscalização preventiva tem, portanto, esta função de prevenir em vez de remediar, levanta muitos problemas, mais problemas políticos que jurídicos, quando, por exemplo, pede o Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva, e quando o Tribunal Constitucional diz é inconstitucional, e normalmente dá-se um debate político a respeito da lei. Portanto, há controvérsia. Mas mesmo assim, é melhor que exista do que não exista. É melhor que exista e do que exista ainda apenas a fiscalização abstrata sucessiva. E vamos agora passar à fiscalização abstrata sucessiva. Isto agora tem. Ainda temos sempre a dizer o essencial, e depois continuaremos ao outro. Mas eu admiro-me de nenhuma das pessoas aqui a apresentar objeções ou críticas ou opiniões diferentes das que eu exprimi. Mas desculpem, isso deixa um pouco triste, porque se diz isto, sabiam qual era a matéria que ia ser dada, sabiam isto, porque é que não viram nos livros, há muitos livros sobre fiscalização da constitucionalidade, há o meu livro, há um livro da professora Branca de Moraes, há um livro que é do professor Rui Medeiros, há muitos livros sobre fiscalização da constitucionalidade, muitos livros. Enfim. Professor, os mandatos do juiz do Tribunal Constitucional são de 9 anos. E o que eu achei bem interessante, porque em outros países, como no Brasil, né, por exemplo, eles podem passar décadas lá até a aposentadoria compulsória. Já nos Estados Unidos, eles podem ficar indefinidamente, né, até renunciarem ou morrerem. Como o senhor enxerga essa limitação de 9 anos do mandato? O senhor considera boa ou preferiria mandato indefinido? O juiz do Tribunal Constitucional, não disse há pouco, mas digo agora, são designados por 9 anos. Portanto, é um mandato longo que isto dá garantias de independência. E não pode haver renovação. São juízes do Tribunal Constitucional designados por 9 anos, ao fim dos 9 anos não tem possibilidade de continuar, tem que sair. Isso também a ideia de renovação para reforçar a independência.
E, por um lado, um mandato longo, 9 anos, é mais que a legislatura do Parlamento, é o dobro, é mais que o mandato do Presidente da República, é quase o dobro, mas depois acabou. Foi juiz tantos anos, acabou. E deve dizer-se que isso tem verificado sempre. Só terá havido um outro caso de um juiz de Tribunal Constitucional sair antes, agora um juiz de Tribunal Constitucional querer continuar para além disso, não tem sido, não é possível. A fase da Constituição, o compreende-se, é uma garantia de independência. Aliás, eu defendo isto em relação também a funções no governo. Por exemplo, eu acho, mas isso não tem a ver com a nossa matéria, mas acho que o ministro, que enquanto ministro tem poder sobre determinada área económica do país, a indústria, por exemplo, ou tem poder sobre aspectos da agricultura, ou das pescas, de qualquer outro setor da vida económica. Quando sai do governo, não deveria, nos primeiros anos, exercer qualquer atividade no setor relativamente ao qual desempenhou funções de ministro. Independência também que é muito importante. É uma coisa que pode já ter visto em Portugal, a independência dos membros do governo em relação aos setores económicos é muito pequena. Isso. Depois, mas isso não interessa agora. Portanto, há uma preocupação com a independência do juiz do Tribunal Constitucional. Embora não tenham a legitimidade democrática todos como deviam ter, mas pelo menos há isto. E passamos então agora à fiscalização. Ainda a respeito da fiscalização concreta, ainda um ponto que eu não referi há pouco e quero referir agora, que é o seguinte: quando é declarada a inconstitucionalidade de uma norma, isto significa que, em princípio, é repristinada a norma anterior que ela havia revogado. Quer dizer, está em vigor a lei A, ela é revogada pela lei B, e a lei B é declarada inconstitucional. Pergunta-se, quando o Tribunal é chamado a pronunciar-se sobre a constitucionalidade da lei B, ele pode, na hipótese de considerá-la inconstitucional, vir a aplicar a norma A, ou vir até a julgar a inconstitucionalidade da norma A? É uma pergunta que já se tem feito. Os casos que haverá não serão muitos, mas teoricamente pode pôr-se esta questão. Se a repristinação, quer dizer, a reposição em vigor de uma norma revogada, deve ser objeto de apreciação da inconstitucionalidade. Ou deve ser objeto de apreciação da inconstitucionalidade por aquele tribunal que, num certo momento, declarou inconstitucional a norma revogatória. O que pensar nisto? Eu aí inclino-me a uma resposta favorável. Há uma lei em vigor sobre certa matéria. Ela é substituída por outra. A outra lei é declarada inconstitucional, julgada inconstitucional. Por que razão não há de ser apreciada a constitucionalidade da lei que agora retoma a sua vigência? Por que razão não há de ser apreciada a conformidade dessa lei com a Constituição? Muitas vezes até sucede que a repristinação é feita por razões políticas. É feita, não nego. Mas a repristinação é algo natural, ou de connatural, aquilo que significa quando há uma apreciação da inconstitucionalidade. Norma A inconstitucional, se ela revogou a norma B, ou a norma B revogou a norma A deve ser também apreciada. Não pode aproveitar-se a declaração ou a não aplicação de uma norma por inconstitucionalidade para repor em vigor uma norma cuja inconstitucionalidade pode, a partir até, ser muito mais grave. A solução será esta. Eu não sei também, pensam nisso. Mas a ideia que eu tenho é esta. Bom, então, agora passamos à fiscalização abstrata. Fiscalização abstrata, portanto, à margem de qualquer situação da vida. Fiscalização abstrata dependente de uma opção, podemos dizer, política ou jurídica, política constitucional, de quem tem o poder de iniciativa. Fiscalização abstrata, porque a decisão do Tribunal Constitucional tem quase que um caráter normativo. Declarar a inconstitucionalidade da lei A, B ou C, ou dos artigos 1º a 15
da ABC. Isto não é uma norma jurídica, mas tem um efeito normativo. Portanto, compreende-se que a fiscalização abstrata da constitucionalidade tenha um tratamento muito peculiar na Constituição. É um objeto do artigo 381. E que eu agora não vou ler, mas em que se diz, declara com força meritória-geral, quer dizer, não é para um fato concreto, é para a pluralidade das situações da vida, e quem toma a iniciativa de pedir a declaração são determinados órgãos. Podem requerer ao Tribunal Constitucional o número 2 do artigo 281. Podem requerer ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade com força meritória-geral. Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Promotor de Justiça. O próprio Poder-Geral da República, um 10 deputados da Assembleia da República, os representantes da República para as regiões autónomas. Portanto, uma vastidão de órgãos com o poder de iniciativa da fiscalização abstrata da inconstitucionalidade. Aqui, muito mais abertura do que existe na fiscalização preventiva. Na fiscalização preventiva, a iniciativa só pode ser do Presidente da República ou dos representantes da República ou dos representantes da República. Agora pode ser no número relativamente elevado de órgãos. E particularmente importante é o poder do Promotor de Justiça. O Promotor de Justiça, que é, como sabem, um órgão não jurisdicional, mas um órgão de garantia de direitos fundamentais. Um órgão ao qual os cidadãos podem requerer, perante o qual podem requerer a apreciação da inconstitucionalidade ou qualquer outra razão de caráter jurídico constitucional. Portanto, entre as figuras ou os órgãos que têm poder de suscitar a declaração da inconstitucionalidade, avulta o Promotor de Justiça. O Promotor de Justiça também, penso que já falei nisso, mas sabem também, o Promotor de Justiça, que é um magistrado não jurisdicional, que tem poderes de velar pela constitucionalidade e legalidade e, em geral, pela idoneidade das instituições jurídicas constitucionais. O Promotor de Justiça, que é eleito para a Assembleia da República também, por um mandato longo para garantir a sua independência e que, em princípio, é um órgão com conhecimentos jurídicos para suscitar a inconstitucionalidade. E tem havido realmente vários pedidos de declaração de inconstitucionalidade orgânica ou declaração abstrata de fiscalização da inconstitucionalidade, é por iniciativa do Promotor de Justiça. Tem esse poder de iniciativa. Portanto, a fiscalização abstrata traduz-se em querer-se apagar uma lei ou uma norma que estava em vigor no ordenamento jurídico. Uma norma ou uma lei que era considerada por muitos inconstitucional, mas que não foi suscitada em constitucionalidade antes da entrada em vigor, agora, depois da entrada em vigor, é declarada inconstitucional. E a declaração inconstitucional pode dizer respeito a leis reforçadas. E as leis reforçadas são as leis que são aprovadas por uma maioria qualificada de deputados da Assembleia da República. Então também, com esta maioria, inicia as leis reforçadas. Também pode haver fiscalização da constitucionalidade em relação a leis reforçadas, mesmo em relação a leis aprovadas à partida por maioria absoluta, por maioria de 2/3, desde que superior à maioria absoluta, portanto, em efetividade de funções, pode haver aí fiscalização da constitucionalidade. Portanto, não é o poder maior ou menor da lei para o modo como foi aprovada, mas a sua conformidade ou não com a Constituição, é isso que conta para efeito de fiscalização. Bom, e hoje vou ficar por aqui. Vou continuaremos no próximo dia. Mas mais. Professor, no Brasil, há a possibilidade de haver um alargamento dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na fiscalização concreta. O Supremo Tribunal Federal ele pode definir um sentido interpretativo para a norma com efeito vinculativo dos outros tribunais.
para aquele tipo de situação concreta? Não. Sem fiscalização concreta. Há um juiz de inconstitucionalidade, é só no caso concreto. Aliás, deve dizer-se também, não se imagina agora, um tribunal considera inconstitucional certa lei. Nada impede que o mesmo tribunal, daqui a 2 ou 3 anos, no caso concreto, não considere inconstitucional. Ou então ao contrário, pode o tribunal considerar num caso concreto que a lei não é inconstitucional, mas não fica obrigado a manter essa opinião, esse juízo no caso concreto. Nos casos concretos, não há vinculação do tribunal. Julga no caso concreto. É naquele caso, em face daquela situação. Ao passo que na fiscalização abstrata, ou mesmo na preventiva, é a lei em geral, a lei tal como está. Agora, na fiscalização concreta, é a lei em face de certa situação concreta. E eu, em face da situação concreta, digo, não, isto não pode ser, isto é inconstitucional. Mas a situação muda e poderá eventualmente dizer-se que é coisa diferente, que o juízo pode ser diferente. Portanto, há aqui uma grande liberdade do tribunal na fiscalização concreta. Grande liberdade. No Brasil era assim também. Ao passo que na fiscalização abstrata já não é assim. Então, ficamos hoje por aqui. Está bem? Muito obrigada. 2 a 8, se Deus quiser.